Muito bom dia a todos. Estamos aqui no canal Energia com uma presença ilustre com o Dr. Mário Veiga, né, fundador da PSR e hoje diretor de inovação da consultoria tão renomada aí no Brasil e no mundo todo, né? E vamos hoje falar, lógico, sobre inteligência artificial. E obviamente que a gente não tem como deixar de falar com o Dr. Mário Veiga, que vem aí tem uma longa trajetória no setor elétrico e hoje trabalha na inovação e inteligência artificial tem tudo a ver, ainda mais nesse momento que a gente tem visto essas ferramentas ganhando notoriedade, né? Dr. Mário, muito obrigado pela sua presença aqui, pela disponibilidade em falar com a gente aqui no canal Energia. Dr. Mário, eu queria começar essa nossa conversa perguntando o que é, afinal de contas, inteligência artificial? Bom, primeiro, bom dia, Maurício, bom dia aí a todos os espectadores, é um prazer estar aqui. A sua pergunta é muito interessante porque as pessoas têm a sensação que inteligência artificial é um negócio que ocorreu há poucos anos, né? Ou você via em filmes. O início da inteligência artificial é de 70 anos atrás, mais ou menos na década de 1950. Tá? E nessa época foi cunhado o termo inteligência artificial, foi feita uma reunião de cientistas e disseram, não, queremos que os computadores consigam raciocinar e ter a mesma capacidade cognitiva dos seres humanos. E é interessante que naquela época começou já a grande rivalidade entre duas maneiras de pensar a inteligência. A primeira maneira é o que as pessoas acham que é o ápice da nossa inteligência, é a capacidade lógica. Então, as pessoas diziam, a essência da inteligência é você poder demonstrar teoremas, ter raciocínios lógicos. E outras pessoas diziam, coisa nenhuma, tá? O nosso cérebro é um monte de neurônios e, portanto, eu vou modelar a inteligência a partir de como o cérebro funciona. E é interessante que essa rivalidade entre o pessoal da lógica e o pessoal dos neurônios começou naquela época. Então, um grupo de pesquisadores anunciou com um certo otimismo que, em 1956, durante o Natal, tinham descoberto a inteligência artificial. Era um programa, mais ou menos, que demonstrava teoremas. E, ao mesmo tempo, um outro grupo de pesquisadores criou a primeira rede neural, chamava Perceptron. E esse Perceptron foi adotado, foi financiado pela Marinha Americana, e dali que surgiu o termo cérebro eletrônico. Então, o Perceptron era uma redezinha neural muito assim simplista, né? E o resultado dessas duas primeiras tentativas foi um desastre. As pessoas descobriram rapidamente que o demonstrador de teorema não servia para absolutamente nada e, ao mesmo tempo, alguns cientistas atacaram violentamente o Perceptron, que era o cérebro eletrônico, mostravam que ele não iria funcionar. Então, os dois se implodiram e acabou o interesse da inteligência artificial durante 30 anos. Esse é o chamado primeiro inverno da inteligência artificial. O segunda ressuscitada da inteligência artificial, eu já participei. Foi em meados da década de 1980, eu estava nos Estados Unidos, no Electric Power Research Institute, e ali, pasme, o grande pavor dos Estados Unidos era o Japão como superpotência tecnológica. Os Estados Unidos têm horror do Japão. O Japão tinha criado o chamado projeto de quinta geração, que eles iam fazer supercomputadores com inteligência artificial. E aí os Estados Unidos, para reagir, começou a desenvolver uma coisa chamada sistemas especialistas, expert systems. Então a ideia deles era o seguinte, dado que um modelo matemático não consegue representar o mundo, vamos pelo menos pegar um especialista em matemática. Aí a gente entrevista esse especialista e consegue as regras de como ele funciona. Um especialista em engenharia, a mesma coisa. Então, eu me lembro que eu brincava naquela época, cada esquina tinha uma startup de expert systems, tá? E, ao mesmo tempo, aquele pessoal das redes neurais, eles sobreviveram só em duas universidades. Sobreviveram na Universidade de San Diego e sobreviveram numa universidade do Canadá. Inclusive, tinha um jovem pesquisador, o Geoffrey Hinton, que hoje é o pai de todas o Deep Learning, era um dos poucos camaradas, porque não tinha dinheiro para sobreviver. Então, assim, tinha uma atividade quase clandestina do pessoal das redes neurais e todo o dinheiro ia para o pessoal da Expert Systems. Mais uma vez, desastre generalizado, perdeu-se bilhões de dólares, todo mundo achou que essa coisa de inteligência artificial era besteira e foi o segundo inverno da inteligência artificial.
Aí, a terceira iteração da inteligência artificial é muito recente, a 2012. Basicamente, essa interação começou com um problema muito engraçado, que todos nós usamos esses softwares do Google Translate, tá? Então, quando começaram os programas de traduzir, essas grandes empresas contratavam milhares de linguistas, tá? Esses linguistas diziam, não, existem as regras gramaticais de português, existem as regras gramaticais de russo, existem as regras gramaticais de inglês, então eles faziam uma espécie de expert systems para traduzir de um para outro. E era um desastre, aquela tradução era uma porcaria, até que aquele Geoffrey Hinton veio com uma rede neural, só que essa rede neural era como o Perceptron antigo, só que tinha mais níveis. Em vez de você só ter como fosse uma camada de neurônios, você tinha várias camadas de neurônios. É por isso que ela é chamada de deep, profunda. Tá? E essa rede neural, simplesmente, da noite para o dia, conseguiu resolver os problemas. Por quê? Ela absolutamente ignorava as regras gramaticais e dizia o seguinte, vou pegar milhões de documentos escritos em inglês, milhões de documentos escritos em francês, milhões de documentos escritos em italiano, e vou simplesmente treinar a rede neural para associar uma palavra, uma frase escrita em italiano com uma frase escrita em inglês, com uma frase escrita em francês. O interessante é que essa associação é abstrata. A rede não tinha a menor ideia o que era uma frase. Ela tinha dizendo o seguinte, uma frase em italiano é um vetor que tem determinados números. A frase em inglês é um vetor que tem os mesmos números. Então, ela associava. E o que foi a grande, por incrível que pareça, foi a grande facilidade que eles tiveram foi a burocracia da União Europeia. A União Europeia é recordista mundial de textos burocráticos que são traduzidos cuidadosamente em 12 línguas. Tá? Então, era um material absolutamente perfeito, tá? Textos muito claros, textos absolutamente burocráticos, e esse material serviu para começar a fazer a tradução. Da noite para o dia, explodiu. O Peter Irving Lustig, que era o Chief Scientist do Google, brincava que nossos modelos de tradução melhoram cada linguista que a gente demite, né? Isso foi uma Põe regra nenhuma, né? Não, então, aliás, começa a retirar esse monte de regras lá e coloca... Então, assim, foi o grande choque, porque na primeira vez o pessoal da matemática, lá em 1950, tinha batido no pessoal da rede. Na segunda vez, as regras tinham batido na rede. Agora, a rede contra-ataca. Então, houve aquele grande choque de que você não precisava de nada, não precisava de regra, não precisava de nada inteligente, dava muitos dados. Então, dali saiu a expressão mais é diferente, more is different. Quer dizer, a grande mudança não foi em tecnologia, não foi em ideias geniais, foi porque, com os Googles da vida, você passou a ter centenas de milhões de exemplos. E antes você tinha centenas de milhares de exemplos. E de milhares para milhões fez toda a diferença. Inclusive, isso até hoje é um certo mistério, né? Ninguém sabe matematicamente explicar por que mais é diferente, mas na prática, mais é diferente. Então, hoje, inteligência artificial é sinônimo de uso de redes neurais, e o que as pessoas imaginam como inteligência artificial são aqueles negócios do Terminator, aquelas coisas do Holdo. E é claro que não é isso, são ferramentas computacionais que podem ser utilizadas para resolver um monte de problemas. Agora, doutor Mário, pela resposta que o senhor deu aí, eu imagino uma coisa que a gente sempre vem falando no setor elétrico, o senhor disse, essa última onda mais recente, desde 2012, né? A gente vem falando muito sobre machine learning, né? Esse processo aí que o senhor descreveu agora, ele caminha para esse caminho, para esse vetor, né? É o machine learning essa. Machine learning repara o seguinte, tudo é marketing, tá? Machine learning é um branding de inteligência artificial, assim como é um branding de deep learning, um branding. Quer dizer, todos esses termos, eles significam a mesma coisa. Você tem uma rede neural e você vai usar a rede neural para alguma aplicação. Aí, até uma coisa interessante, tem 3 grandes áreas de aplicação, inclusive que as pessoas dão nomes bem legais, tá? Uma área é descrição.
Eu, por exemplo, quero ter uma rede neural que descreve o tempo, as nuvens, a chuva, etc. Ou eu quero uma rede neural que descreve o funcionamento de um avião. É o chamado gêmeo digital, digital twin. Ou uma rede neural que descreve o funcionamento de um conjunto turbina-gerador. Isso você faz através de milhares de medidas do comportamento desses equipamentos, você cria, então, uma rede neural. Então, o primeiro passo é descrição. Eu tenho um fenômeno da natureza, eu tenho uma máquina, e eu quero uma rede neural que descreva. A segunda parte é previsão. Dado que eu tenho a descrição, eu alimento agora a rede neural da descrição, como, por exemplo, quais são as condições meteorológicas de hoje, e peço para ela me dizer se vai chover ou não amanhã. Ou eu chego, alimento o Twin, o gêmeo digital, de um conjunto turbina-gerador com todas as trepidações, os movimentos, e peço para ela prever se vai ter uma quebra, se vai ter alguma falha, por exemplo, nos próximos dias. A previsão, dentro dessa analogia, né, se eu tinha a descrição que me diz qual é o tempo, a previsão diz se vai chover ou não. Aí tem a terceira, que é a mais interessante, é onde tem o maior valor econômico, é a decisão. Tá? Porque a previsão não tem valor em si. A previsão é um sumo para eu tomar uma decisão, por exemplo, se eu levo um guarda-chuva ou não levo um guarda-chuva. As pessoas costumam pensar, poxa, mas é fácil, eu olho a previsão, se tiver mais de 50% de probabilidade de chover, levo o guarda-chuva, menos 50% de probabilidade de chover, não levo o guarda-chuva. Não é assim. Por quê? Porque o meu arrependimento, se eu levar um guarda-chuva e não chover, é muito menor do que o meu arrependimento de eu não levar o guarda-chuva e chover. Então, existe uma assimetria, e essa assimetria é a mesma assimetria que, por exemplo, tem na decisão de eu esvaziar um reservatório, tá? Para economizar termoelétrica, e eu posso estar enganado porque vai ficar seco, e aí eu tenho um arrependimento gigante, ou eu ligo uma termoelétrica, eu posso estar enganado porque vai chover, mas pelo menos eu não tenho racionamento. Então, até no processo de decisão da operação do sistema brasileiro, existe essa assimetria entre o arrependimento tipo 1, tá? Que é eu ligar a termoelétrica e não precisar, e o arrependimento tipo 2, eu não ligar e, ai meu Deus, precisar. Tá? Faltou energia, né? O valor digamos, da inteligência artificial, o grande valor econômico está na parte de decisão. É claro que a parte mais difícil, nós vamos comentar em seguida, mas hoje a parte de descrição e a parte de previsão estão bastante disseminadas e já tem avanços bem legais na parte de decisão. Bom, aí a gente entra na parte dos benefícios do que a inteligência traz aí, que é justamente a otimização, já trazendo para o setor elétrico, né, a otimização da operação no sistema, que é uma coisa tradicional no Brasil, né? A gente vê aí, como o senhor comentou, exatamente, a gente liga a térmica e joga água fora, ou segura a térmica e usa água e aí falta energia, né? Então, vamos já passar então para essa parte da tomada de decisão, doutor Mário. Vamos um pouquinho antes, que é o seguinte. Tá. Hoje, por exemplo, os modelos lá de otimização que são usados no setor elétrico, eles fazem modelagem das vazões, tá certo? Usam os modelos autoagressivos, etc. Em outras palavras, eu faço uma descrição, tenho um modelo matemático que diz como se comportam as vazões. Mas, com a entrada de renováveis, o processo ficou muito complexo. Esses mesmos modelos que representam bem as vazões são incapazes de representar as sutilezas do comportamento das renováveis, por duas razões. As renováveis têm ciclos que são de 15 em 15 minutos. É uma variação muito maior do que vazões. A segunda coisa é que existem correlações, existem assim, variou o comportamento da chuva aqui, ou desculpa, do sol, ou variou o comportamento do vento aqui, a relação com o vento dali na outra região é muito complicada. Então, os modelos matemáticos tradicionais não são capazes de representar corretamente esse processo dos renováveis. Então, uma das primeiras aplicações de inteligência artificial como preparação para planejamento e operação dos sistemas é
você representar esses processos das renováveis. E uma coisa super interessante é o seguinte, qual é a técnica que você utiliza? É a mesma técnica de fazer os chamados deepfakes, tá? Aqueles filmes com o Tom Cruise, etc. E de onde é que veio? E é muito interessante, porque de onde é que veio essa técnica? Isso se chama Generative Adversarial Network. Então, basicamente, é o seguinte, é um jogo de duas inteligências artificiais. O crítico de arte e o falsário. O falsário faz um quadro, por exemplo, de Portinari, tá? Aí dá para o crítico de arte. Se o crítico de arte disser isso é um Portinari fake, o falsário leva uma penalização, a inteligência artificial do falsário leva uma penalização, ela aprende que precisa caprichar. Se, por sua vez, o crítico de arte errar, tá? Aceitar coisa, ele leva uma pancada. A briga entre esses dois leva ao quê? Você fazer retratos de pessoas, ou fazer retrato de Portinari, ou fazer modelagens de vento que são indistinguíveis. Então, uma coisa interessante é o seguinte, a modelagem mais sofisticada hoje em dia é como se fosse um deepfake. Quer dizer, eu pego milhares de dados de vento e sol, etc., e demanda, tá? E representa. Então, essa é a primeira grande modificação, que é uma preparação para insumo para essas coisas nossas de planejamento. A outra alcançar realmente alcançar, não, vou usar um termo para acoplar uma coisa a outra, né? Para você chegar, então, né? Então, essa é uma coisa engraçada. Então, você começa a dizer, cara, aquela história, vou usar um modelo, umas equações, etc. Quando chega com esses fenômenos mais complicados, você tem que passar para as redes neurais, tá? A outra coisa que também está associada a esse processo são, por exemplo, como eu tinha mencionado, manutenção. Hoje, o que você faz? Você, periodicamente, para uma usina para fazer manutenção, tá? Quando você para uma usina para fazer manutenção, é igual quando a gente faz exame periódico no médico, né? Duas coisas. Ou a gente chega, uma perda de tempo, porque nós estamos 100%, ou a gente chega e diz, ai meu Deus, você já devia ter ido ao médico há mais tempo. Então, seria muito mais legal. Jogando água fora, né? Seria muito mais legal que a gente tivesse um processo de monitoramento constante, tá? Que você acordasse um dia e disse, olha, você está aqui com uns sinais que são perigosos e vai ao médico. Então, isso se chama Predictive Analytics, quer dizer, você faz o monitoramento o tempo todo e só para ou só conserta quando é necessário. Então, isso, primeiro, leva uma economia muito grande e evita aquele azar de... você já viu o que aconteceu, quer dizer, um piloto de avião infarta e na verdade, ele tinha tido exame médico 2 meses antes. Tá? E uma coisa que é impressionante é que, 5 anos atrás, você fazer um digital twin de qualquer equipamento era uma coisa que custava fortuna e você ajustar o machine learning era um negócio que custava fortuna. Hoje em dia, você pega as suas medidas, manda para a Amazon é um serviço, já monta o seu digital twin sozinho para você e faz a manutenção preditiva. Então, assim, existe uma quantidade imensa de aplicações já que são rotineiras, começaram em áreas como aviação, que era uma coisa muito mais crítica, e hoje estão aplicadas em todas as áreas industriais. Isso, então, aí, com esses elementos, aí a gente vai para a parte de tomada de decisão. E a tomada de decisão é muito interessante, porque muita gente deve ter ouvido falar que, por exemplo, há 15 anos atrás, teve o Deep Blue que venceu o melhor jogador de xadrez do mundo, né? O Deep Blue, ele não era exatamente um sistema de inteligência artificial, porque ele, na verdade, ele olhava todas as árvores possíveis, usava computadores muito poderosos para fazer. E passou-se um tempo, né? E o mesmo Geoffrey Hinton, ele falou para o pessoal do Google que tinha uma empresinha, tá, chamada DeepMind, na época tinha 12 pessoas, de cientistas que ele consideravam fantásticos, e o Demis Hassabis é a pessoa mais importante dessa área, foram visitar, foi ele, foi o Sergey Brin, que é o cofundador do Google, e o John Dean, que é o grande programador do Google, visitar. E o Demis Hassabis era muito malandro, ele fez o due diligence dele e descobriu que Sergey Brin se metia grande jogador de Go. Tá? Go é
um jogo de tabuleiro asiático que é considerado disparado o jogo mais difícil do mundo. E 11 dentre 10 pesquisadores de inteligência artificial juravam que era impossível ter um sistema de inteligência artificial que jogasse Go. Quando o Demir Hassab foi apresentado ao Sergey Brin, ele falou como quem queria nada, não, estamos fazendo um sistema de inteligência artificial que jogou, estava mentindo. O Sergey Brin ficou absolutamente alucinado, tá? E voltou, dono do Google, disse, compra essa empresa por qualquer preço. O Demir Hassab, empresa de 12 pessoas, de 600 milhões de dólares, a gente resolve, tá? Então, a DeepMind foi uma coisa fantástica, porque eles tinham autonomia total, ficavam lá em Londres, completamente separados. O Google gastou uma fortuna comprando e mantendo a empresa. E, de fato, a empresa pagou, digamos, investimento no Google várias vezes. Por quê? Ao resolver esse problema de jogar Go, isso, primeiro, causou uma sensação mundial, e ela resolveu esse problema como se fosse um problema de otimização. Então, assim, por quê? Eu mexo uma peça, você mexe uma peça. Então, isso é um processo de decisões sequenciais. Eu tomo uma decisão, você toma outra, eu tomo uma decisão, você toma outra. E esse processo de decisões sequenciais, ele está no tabuleiro. E o tabuleiro, cada peça do tabuleiro, você poderia imaginar que é como se fosse um reservatório a 50%, um reservatório a 30%, etc. Então, um tabuleiro, um grid de um tabuleiro, é como se fosse uma tabela de níveis de reservatórios. E ele chegava e então ele treinou essa inteligência artificial, tá, para resolver esse problema de otimização. Então ela jogava para frente, jogava para trás, jogava para frente, aprendia, jogava para trás, jogava para frente, aí meu Deus, voltava para trás, etc. E foi uma coisa muito interessante porque eles treinaram. Tem um filme no YouTube que eu recomendo, né? Eles desafiaram o campeão mundial de Go, foi uma coisa absurda, tá? O campeão mundial de Go, de certeza absoluta, que ia ganhar de 5-0, foi derrotado espetacularmente nos primeiros 2 jogos. Ele chegou a querer se jogar pela janela, né? E o terceiro jogo, então, o segundo jogo, o software fez uma coisa sensacional, o terceiro gol fez uma besteira monumental, mas estava todo mundo abalado. Bom, e de repente as pessoas disseram, resolveram um problema que ninguém tinha resolvido. Aí começaram eu costumo brincar, né, que toda a história da ciência é uma humilhação sucessiva do ser humano, né? Tudo que a gente pensa que só o ser humano vai fazer, vem lá uma máquina e faz. Aí, ficou meio traumatizado e disse, não, mas espera aí, essa máquina foi treinada, tá, com centenas de milhares de jogos de Go. Então, na verdade, ela tem um pouquinho da inteligência do ser humano. E aí o Demir Hassab deu o golpe mortífero. Disse, é? Vocês têm razão. 6 meses depois, esse software chamava AlphaGo, tá? Ele chegou e fez um software chamado AlphaGo Zero. AlphaGo Zero nunca viu um jogo de Go. AlphaGo Zero jogava Go contra ele mesmo, tá? Ele nunca viu um jogo de humanos em Go, tá? Então, 6 meses depois, foi paper da Nature, não sei o que lá, o Demir Hassab colocou o AlphaGo Zero para jogar com o AlphaGo. Lembra que o AlphaGo tinha derrotado o campeão do mundo. E o AlphaGo Zero, que nunca tinha visto um jogo de Go, simplesmente derrotou o AlphaGo por 100-0. Aí as pessoas começaram a ficar abaladas. Quer dizer, tinha uma máquina que aprendeu sozinha a jogar um jogo. E depois ele ainda fez 2 malvadezas. Porque disseram, não, mas esse grupo está tanto tempo especializado em Go, né? Ele disse, não tem problema. Fez um outro software chamado AlphaZero. AlphaZero, ele diz o seguinte, você me diz qual é o jogo que você quer jogar e em 2 semanas ele se torna campeão mundial. E fez, tá? Aí, a partir daí, foi quando eu comecei a ficar fascinado com a história do AlphaGo, AlphaZero. Eu comecei a mergulhar na literatura e achei super interessante. A essência da técnica que ele faz é muito parecida com a programação dinâmica estocástica dual. Quer dizer, a programação dinâmica estocástica dual é, na verdade, um processo de aprendizado, tá? Porque o pessoal que está acostumado com isso, você simula para frente, depois você volta para trás. Só que você aprende sozinho jogando com a natureza. O software aprende sozinho jogando com a natureza. E, de repente, as pessoas começaram a ver a relação entre essas duas coisas. Existem muitos artigos, muitas coisas
relacionando o processo de que eles chamam de Deep Reinforcement Learning, quer dizer, aprendizado por reforço, com a programação dinâmica dual. Por que isso é interessante? Porque você pode agora ter o melhor dos dois mundos. Quer dizer, os modelos de Deep Reinforcement Learning, eles representam muito pouco do mundo como ele é fisicamente. Quer dizer, o modelo quebra a cabeça batendo nas coisas óbvias. Reservatório não pode ficar abaixo de zero, reservatório não pode... E ele diz, não, se você colocar dentro desse modelo de inteligência artificial as equações, tá, você já tem o melhor dos dois mundos. Você pega a parte de aprendizado, que ele pode representar, por exemplo, esses modelos mais complicados, junto com a parte das equações. Esse negócio é uma nova área da ciência, que também foi uma surpresa para todo mundo, que se chama Physics-Based Machine Learning, ou Model-Based Machine Learning. Em outras palavras, a turma de Machine Learning, inteligência artificial, tinha ódio da turma de Analytics, regras, por causa do histórico, né? Quer dizer, no passado, o pessoal de coisas analíticas tinha massacrado a turma de Machine Learning. Aí, agora, chegou a hora do troco. Tá? Inclusive, existe um blog famoso, né? A Lição Amarga. Esse camarada que escreveu esse blog, The Bitter Lesson, disse o seguinte, olha, não adianta, vocês vão todos perder emprego, não precisa mais de modeleiro, não precisa de mais nada. E a verdade é que tem um ressentimento na história, mas é muito mais prático você chegar ao melhor dos dois mundos, que é onde é a grande área de desenvolvimento. Uhum. Não, bacana. Bom, doutor Mário, a gente tem visto aí esse grande número de manchetes e reportagens falando sobre a questão da inteligência artificial, que é um campo vasto, enorme aí de desenvolvimento e ganhou notoriedade agora, né? Na grande mídia, principalmente, né? Isso ajuda a disseminar a inteligência artificial. Isso na sua visão, isso é positivo para que a inteligência artificial ganhe mais abrangência, chegue mais em mais aplicações para o setor elétrico? O senhor já deu uma boa demonstração aí de como o que já tem sido feito já está aderente, digamos assim, ao que a gente vê no setor elétrico há praticamente 2 décadas, né? Aí. Mas essa notoriedade, ela pode desenvolver ainda mais essa presença da inteligência artificial no setor? Então, eu acho que vai ter um grande uso de inteligência artificial agora relacionado com a transição energética. Quer dizer, a transição energética é basicamente descarbonização, digitalização e descentralização. Então, a área mais crítica para a descarbonização é a área do consumo residencial. Então, as pessoas compram baterias, as pessoas têm painéis solares, e você pode utilizar o fato que os consumidores vão ser, ao mesmo tempo, produtores de energia, os chamados prosumers, para fazer com que eles respondam a sinais econômicos e, por exemplo, se a energia está cara, você baixa o consumo. Só que ninguém mesmo imagina que você vai ter um operador centralizado mandando ordens para centenas de milhões de casas. Então, esse processo ele tem que ser um processo muito automatizado e que violentamente depende de inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Existe uma empresa americana chamada HomeConnect. Essa empresa botou em centenas de milhares de casas um daqueles termostatos do Google Nest. Tá? Esse termostato não é espião. Ele pega e verifica todos os seus hábitos, quem está na sala, quem não está na sala, etc. E aí você assina um contrato com a empresa e quais são as condições em que você aceita, por exemplo, que ela diminua o seu ar-condicionado durante um tempo que você nem sente. Aí, essa empresa, a cada hora, faz ofertas no mercado de energia da Califórnia, usando os recursos de controle de centenas de milhares de casas, ao mesmo tempo, evidentemente, paga a essas pessoas o que vai ganhar no sistema. Então, esses são chamados agregadores de flexibilidade. São empresas que servem de intermediários, comunicadores com os consumidores residenciais e fazem tudo automaticamente. Nenhuma pessoa humana ia estar lá tentando otimizar o seu próprio sistema. Isso só com técnicas de comunicação, técnica de inteligência artificial você pode fazer. Então,
é fundamental para a parte de digitalização e ligado à transição energética. A outra parte, que é extremamente importante, é o seguinte: você sabe, é fundamental a gente saber qual é o efeito do aquecimento. Tá? Existem modelos, são modelos que hoje são rodados em supercomputadores, em que fazem projeções de que se a humanidade continuar emitindo CO2, como é que vai ficar furacão, como é que vai ficar isso, como é que vai ficar aquilo. Esses modelos ainda são muito imprecisos. Mesmo os supercomputadores não conseguem ter resolução suficiente. Por exemplo, representação de nuvens é uma complicação danada. E uma das grandes surpresas, essa foi a grande surpresa do pessoal de física, é que se tem uma turma que, teoricamente, tem nada a ver com essa de rede neural, é o pessoal de física, né? Eles descobriram que todos esses modelos, por exemplo, como é que funciona a circulação da atmosfera, eles são baseados numa coisa chamada equações diferenciais. E, por uma surpresa geral, a inteligência artificial é espetacular para resolver equações diferenciais. Então, começaram a aparecer os modelos que juntam a parte de machine learning com a parte de física. A própria NVIDIA está fazendo um modelo digital do mundo. Você estava pensando que gêmeo digital era só de máquina? É gêmeo digital do mundo. Tá? E isso vem, desculpa, doutor Mário, isso vem em consonância ao que o senhor acabou de dizer, dos modeleiros em parceria com o machine learning, né? Que não é aquela coisa, você vai convergindo os dois também, né? Isso é um exemplo prático, né? Isso. Na nossa opinião de PSR, essa fusão Physics-Based Machine Learning é o maior ganho que você vai ter. Então, a NVIDIA tem um modelo e tem um consórcio do Jet Propulsion Laboratory com o MIT e outras universidades de fazer, também chama Clima, tá? De fazer modelo digital do mundo. Esses modelos vão rodar 10 mil vezes mais rápidos do que os modelos usados lá em dos supercomputadores, do hardware, não sei o que lá, e são muito mais precisos. Então, de repente, vai explodir a capacidade de fazer análise, que vai ser uma coisa muito legal. Numa escala muito mais modesta, por exemplo, nós, na PSR, nós usamos um modelo desse tipo para fazer chuva-vazão. O processo para a mudança climática, na vazão, é na chuva e na temperatura, e depois você tem a conversão da chuva e da temperatura em vazão. O ajuste dos modelos de chuva-vazão é uma dor de cabeça danada e tem umas simplificações. Na verdade, um monte de equações diferenciais. Então, por exemplo, a gente trabalhou no modelo de Physics-Based Machine Learning de chuva-vazão que dá ótimos resultados. Então, são coisas bem interessantes que você já pode permitir modelagens melhores. Ao permitir modelagens melhores, especialmente nesse mundo agora de mudanças climáticas, você não tem muita incerteza se vai ficar secas horrorosas, só foi um azar, por exemplo, que aconteceu em 2021. Sim. São coisas que, então, junta a capacidade adicional que a inteligência artificial, junto com equações diferencial, nos deu com os modelos de otimização, permitem que o setor de energia possa enfrentar os desafios gigantescos, né? Sim, ainda cada vez mais, né? Agora, eu queria voltar só naquela... Quando o senhor cita a transição energética, né? O senhor citou exemplo lá nos Estados Unidos, né? Da OnConnect, né? Aqui no Brasil, a gente tem falado muito sobre transição energética, sobre a abertura do mercado, né? Mas a gente ainda está... A gente precisa, para chegar nesse momento de usar a inteligência artificial bem disseminado, como é feito, como o senhor acabou de falar, e a gente precisaria abrir o mercado ou do jeito que está hoje em dia seria necessário? Porque ele falou do agregador. O agregador é um dos pontos que está ali no PL, né? Eu acho que o maior desafio do Brasil no momento é governança. Tá? Quer dizer, nós estamos com sérios problemas de governança no planejamento, sérios problemas de governança na operação, muita judicialização, muita interferência do Poder Legislativo, né? Então, assim, eu acho que já há propostas, né, bastante boas da reforma do setor, mas eu acho que, assim, resolver o problema da governança e, em particular, reforçar as instituições e, por exemplo, garantir o financiamento da EPE são fundamentais. A partir daí, tem muitos agentes de mercado que
podem e já estão contribuindo. Quer dizer, já existem empresas, startups, que são absolutamente sensacionais. Eu vou citar uma que é uma empresa que veio do ITA. Ela se chama Deep ESG. O que acontece? Você, por exemplo, tem uma empresa e você está interessado em reduzir sua footprint de carbono, tá? Você precisa agora fazer um levantamento do conteúdo de carbono de todas as coisas que você consome. Isso é uma dor de cabeça. Imagina uma fábrica, uma empresa gigante fazer isso. O que esse grupo do ITA fez? O CEO tem 28 anos, tem 100 pessoas, gente de altíssima qualidade do ITA. Eles fizeram um software que lê fatura, tá? Então, esse software lê as faturas, interpreta as faturas, sabe o conteúdo energético, o conteúdo de emissão de cada fatura, de cada elemento de cada fatura e faz para você o balanço de emissões da sua empresa. E se for uma empresa grande, que tem, por exemplo, aqueles sistemas tipo SAP, ele entra lá e faz o negócio. Uma coisa muito legal, bem original e de uma utilidade fantástica, especialmente no caso do Brasil. Então, assim como esse exemplo, que eu acho legal, o negócio do ITA, a garotada que bolou, tem muitas empresas fazendo coisas extremamente interessantes. Essas empresas vão naturalmente conseguir os seus mercados se a regulamentação, é o que eu brinco no Brasil, nós não estamos numa situação que eu preciso empurrar, nós estamos numa situação que eu preciso não atrapalhar. Porque, assim, o Brasil tem um potencial gigantesco na parte de renováveis, nós temos energia barata, nós temos energia abundante, temos energia limpa, existe um alinhamento muito grande entre o que a gente brinca, né, o verde da economia e o verde do meio ambiente. Então, eu não preciso ter grandes subsídios, nada. E assim, interesse gigantesco de investidores lá fora. Então, assim, é só a gente não atrapalhar, tá? Nesse processo. Deixar o mercado e correr por sua livre, seu caminho natural, né? Essas tecnologias já têm o seu lugar, cada uma está colocando uma pecinha e vai crescer. Às vezes, uma coisa que eu falo aqui no Brasil, a gente é meio afobado, tá? Quer dizer, às vezes fica nervoso, afobado e fica fascinado com os shiny new toys, né? Tudo que é novidade quer colocar amanhã. Calma, tá? As instituições funcionando, nós temos o que é mais importante, que é os recursos, a infraestrutura, a capacidade extraordinária tecnológica nas universidades, nas empresas, nos grandes centros de pesquisa. Então, sob esse ponto de vista, assim, eu acho muito... o Brasil está com um futuro muito promissor, tá? A gente só precisa ter mais calma e parar de emperrar o processo de governança. Não, bacana. Bom, então, deixando essa parte aí de lado, vamos voltar aqui para a inteligência artificial puramente dita, né? Assim, uma coisa que a gente tem visto muito falarem, né, é que há uma onda em que se fala sobre perigos da inteligência artificial, né? Pelo menos dessa visão mais romantizada, né? Sobre a questão de empregos. O senhor citou rapidamente mais cedo, né, a questão de empregos, né? Existe esse viés mesmo de que a inteligência artificial roubará empregos, deixará as pessoas desempregadas mesmo, ou simplesmente levará a uma mudança de paradigma de como as pessoas trabalham no setor, doutor Mário? Qual a sua visão sobre isso? Numa primeira, na primeira onda, não vai haver desemprego, o que vai haver são essas ferramentas, até os nomes que estão sendo dados, é muito interessante, né? Chama copilotos, né? Quer dizer, essas ferramentas são ferramentas de auxílio à produtividade. Vou dar um exemplo na própria PSR. O ChatGPT e o GPT-4, né? Eles são extremamente bons para, por incrível que pareça, fazer programas de computador, tá? Um negócio surpreendente também. Então, rapidamente, foram desenvolvidos sistemas para facilitar isso, em que eles ficam com seus auxiliares. Você pode chegar e dizer, olha, me faça uma interface disso, me traduza esse programa de Python para Julia, não sei o que lá. Eles fazem, e bem razoável. Esse aumenta a produtividade dos programadores. E como programadores são um setor em que você tem muita falta de gente, tá? Claramente não vai ter desemprego, o que você vai alavancar, tá? Outras áreas em que, por exemplo, são áreas críticas, muitas das áreas do setor de energia são críticas, ninguém efetivamente vai deixar um reator nuclear ser operado por um sistema de inteligência artificial, tá?
você, mais uma vez, tem esses sistemas para dar alarme, para avisar, etc., mas você não vai deixar coisas críticas nas mãos em coisas automatizadas. A DeepMind, por exemplo, tem um sistema muito legal que controla reatores a fusão. Vai demorar muito para as pessoas deixarem aquilo controlar. Numa segunda fase, eu acho que vai haver, na medida que você vai melhorando a produtividade, você vai descobrindo novos processos, eu acho que você vai surgir novas oportunidades de emprego, vão surgir novas áreas que nunca ninguém tinha pensado que existiam e pessoas vão se capacitar para essas áreas. Então, eu acho que o desafio, não estou dizendo nenhuma novidade, o desafio é, como tudo na vida, tem áreas em que vai diminuir a necessidade, mas essas pessoas devem se retreinar. Então, talvez a grande mudança é que a educação, a formação das pessoas tem que ser muito mais um processo contínuo do que você fez a universidade, pegou o seu canudo e nunca mais estuda, né? Então, eu acho que isso vai ser uma mudança real. E aí, por outro lado, a inteligência artificial é fantástica em relação a isso, né? Porque, por exemplo, um dos maiores pessoas de educação no mundo é o Sal Khan, da Academia Khan, tá? E o Sal Khan, ele todos os dias, dezenas de milhões de pessoas assistem aulas do Khan. Ele começou fazendo vídeos de YouTube à mão, tá? Hoje é uma coisa fantástica, muito voltado para justamente os países em desenvolvimento, apoiado pelo Bill Gates, etc. O Khan foi a única pessoa que recebeu cópias avançadas do GPT-4 e usou as cópias avançadas para fazer um tutor chamado Khan Amigo. Esse tutor é o seu professor particular. Ele fica acompanhando você, minuto a minuto, lendo o que você faz, dando sugestões, etc. E isso é uma revolução, porque a grande dificuldade de um país, por exemplo, com poucos recursos, é ter professores qualificados, ter escolas qualificadas. Então, a inteligência artificial vai permitir, e isso é uma coisa sensacional, que você dê um pulo na educação justamente dos países emergentes. Então, você vai ter que fazer um investimento, mas esse investimento é vital, investimento em infraestrutura, de informática e cabeamento, etc., mas o recurso mais escasso, que são professores altamente qualificados, pessoas que possam dar atenção individual da pessoa, a inteligência artificial vai ser uma ajuda maravilhosa, tá? Então, de um lado, ela vai trazer desafios, do outro lado, ela está trazendo também soluções, inclusive, que, de novo, para países em desenvolvimento, vai fazer uma diferença monumental. A gente, no Brasil, sabe bem disso, da importância disso, né, doutor Mário? Não é raro a gente ouvir sobre as dificuldades justamente do ensino, da educação no Brasil, inclusive depois, quando chega no mercado de trabalho, essas pessoas, ainda mais num futuro tão tecnológico que depende tanto de ciência e tecnologia, né? Eu recomendo até para os ouvintes aí que, olha, procure no Google, né, uma palestra do TED, do Sal Khan, tá, sobre já os usos do GPT-4 em educação. Coisas inacreditáveis. É um negócio assim, emocionante a perspectiva, né? E isso, sim, é uma área que vale investimento muito grande. Agora, aquela história do Terminator, que vai acabar com o mundo, essas coisas todas, o que eu acho que assustou as pessoas é o seguinte, como eu falei, né? Quer dizer, todo o processo da ciência, de certa forma, é uma humilhação, né? A gente se acha o máximo nisso, depois a ciência diz que não é bem assim, não sei o que lá. Achamos que a Terra era o centro do universo, depois a Terra é um planetazinho de uma galáxia, e são centenas de bilhões de galáxias, aquele negócio, né? Sempre dá uma humilhada. E eu acho que nós, seres humanos, sempre tivemos um orgulho da linguagem ser, assim, o ápice da capacidade humana. Aí vem um software que fala 50 línguas, responde qualquer coisa, tá? Faz carta, faz contos, faz poesia, etc. Então, é uma coisa até engraçada. A qualidade tecnológica do ChatGPT não é a coisa do outro mundo. Na verdade, o GPT-4, que é o software que alimenta o ChatGPT, que é a coisa genial.
Mas isso mexeu nos nervos das pessoas, tá? Porque, de repente, você tem um software que fala como se fosse gente. E como nós temos um instinto de antropomorfizar, né? Quer dizer, por que a gente grita com o computador? Por que a gente não sei o que lá? Porque o ser humano tem um instinto natural de imaginar que objetos inanimados são vivos. E por que isso? Porque lá, nos tempos lá pré-históricos, se mexia alguma coisa lá na vegetação, tá? Você assumir que aquele é um tigre, tá? Dentro do arrependimento, é mais seguro do que você assumir que aquele é uma pedra, tá? Então, nós temos uma tendência a imaginar que tudo é vivo, tá? Quando vê o negócio desse falar, as pessoas têm a sensação que por trás tem uma inteligência e absolutamente não tem. Eu até costumo dizer que, por exemplo, o Star Trek, né, que foi a grande série de ficção científica, que assim, inspirou gerações de cientistas com avanços tecnológicos, né? Eles tinham um software de inteligência artificial controlando a nave, chamava Computer. Nunca passou pela cabeça de ninguém dar um nome para aquilo, tá? Você dava instruções para o computer, tá? Então, eu acho que existe então essa sensação, aí as pessoas ficam nervosas, né? Mas a essência do recado, por que eles não vão dominar o mundo? Porque computadores não têm vontade, computadores não têm ambição. Aquilo é basicamente um software que está executando instruções. Instruções, né? Então, quer dizer, a gente pode assumir que a inteligência artificial não é nem de perto aquele monstro romantizado em filmes de ficção científica de Hollywood. Não é. Qual é o grande perigo? O grande perigo são, assim como qualquer tecnologia, um ser humano aproveitar os recursos desses computadores extremamente poderosos para fazer besteira. Quer dizer, o grande problema nunca é a inteligência artificial, a burrice natural. Esse é o grande desafio. Ou então a má intenção natural, né? Eu lembro, nesse sentido, muito dos hackers lá que apagaram 70% da Ucrânia, aproveitar que a Ucrânia está sob os holofotes, né? Apagaram 70% da Ucrânia lá em 2000 e agora eu esqueci, 14, né? Mas aconteceu. Quando houve a invasão, em fevereiro do ano passado, tá? Todo mundo, por que não houve ataque cibernético? Porque, na verdade, a Ucrânia se preparou, houve uma batalha cibernética absolutamente violenta, só que teve gente da Microsoft ajudando, teve americanos ajudando, o pessoal da Ucrânia tem uma formação matemática muito boa, né, que é a tradição russa, então eles lutaram contra. E é uma coisa até interessante, embora o hacker tenha muitos hackers que são maldosos, etc., a maior parte dos hackers que fazem maldade nem sabem programar. Eles pegam da internet softwares, tá? Qualquer empresa dessas de alta tecnologia, ela paga fortunas, fortuna mesmo, às vezes paga $1 milhão, tá? Se um hacker descobre uma fragilidade, tá? Então, é uma coisa até engraçada, elas convidam, pagam incentivo os hackers a ficar cutucando para ver falhas, né? E isso até é uma coisa que chama-se o Red Team e o Blue Team, né? O Blue Team é o pessoal que defende, o Red Team é o pessoal que ataca. E todo mundo quer ser Red Team, porque o Red Team, você só precisa que o Blue Team falhe uma vez. E o Blue Team tem que ser perfeito, porque você só precisa entrar na coisa. Então, muitos hackers mesmo, eles ganham a vida e bem com chamados white hats, né? Os chapéus brancos, que são os camaradas que ficam justamente cutucando as defesas para garantir que o negócio está perfeito, né? Mas eu acho assim, o uso maldoso por exemplo, você vai ter, claro que vai automatizar drones e aviões, então assim, ditador de um lugar desses ali, ele vai ter muito mais barato recursos que são capazes de fazer grandes danos, é claro que vai usar isso, mas a culpa não é da inteligência artificial, até porque naquela hora são programas de controle, é o ser humano que vai usar a mão, né? Mas, assim, não vai ter nenhum perigo de Terminator ou desse tipo de coisa. Vai ter um pouco de sustos, mas esse não vai ter justamente porque são programas de computador, eles não têm vontades, ambições, essa que é a grande diferença, né? Ele é um executor, né? Ele só executa o que
colocam para ele fazer. Se ele foi feito para executar um determinado ponto, ele vai fazer aquilo, né? De novo, somos nós, seres humanos, que colocamos naquilo uma... Porque, assim, ele tem um comportamento tão diferente. Eu tenho a esposa de um amigo, um grande amigo que é cientista, né? Ela fica gozando ele e dizendo o seguinte, olha, você diz que o computador é uma máquina, né? Eu nunca vi ninguém chorar por causa de uma torradeira, dar um pontapé numa geladeira. Os computadores, vocês fazem tudo. A verdade é que a gente interage com aquilo, dali a pouco você começa a alucinar. Nós é que alucinamos que aquele negócio é uma pessoa, né? Então, de certa forma, a culpa é nossa e eu sempre brinco com as pessoas, a melhor maneira de Star Trek, chamar de computer, não ficar chamando de Siri, Alexa, não sei o que lá, porque até as empresas acabam vendendo aquilo como se fosse gente, dá um nome. Tá? Aquilo é computer. Perfeito. Doutor Mário, chegamos aí a 50 minutos de entrevista, foi muito bacana ter essa aula aqui novamente com o senhor. Muito obrigado pela atenção, uma ótima semana para o senhor e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, hein? Um grande abraço. Até logo. Obrigado.